coração um despertar para uma vida espiritual que se torna uma jornada espiritual que acaba nos levando em busca de nós mesmos. Ao encontrar com a nossa realidade espiritual, naturalmente a gente faz a experiência do encontro com a nossa essência. Portanto, então, nós entendemos a jornada, o itinerário espiritual na perspectiva de uma escada. Então, cada degrau, cada momento que a gente vai ascendendo, nós também, simbolicamente, ficamos mais perto de Deus, porque dentro do nosso universo espiritual, nós costumamos olhar para cima quando o tema é Deus. Para que a gente possa, de fato, fazer uma boa jornada, faça necessário que a gente não olhar para nós mesmos como base do nosso amadurecimento e crescimento espiritual, que a gente faça realmente um olhar um pouco mais comprometido com a realidade da nossa situação atual. Qual é o nosso momento atual? Qual é a nossa condição atual? E aí a gente pode se valer da ferramenta muito utilizada no universo dos coaches, como que eu estou com relação à minha saúde, à minha felicidade, como eu estou na minha relação família, como que eu estou na relação no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu lazer, enfim. São várias dimensões que compõem a nossa realidade, que nós chamamos realidade atual. Eu creio que toda a condição espiritual, toda a nossa realidade espiritual está muito voltada para a nossa vida, conforme é o plano de Deus, segundo o que cremos, uma vida em abundância, uma vida plena. Para que essa vida seja plena, faz-se necessário também que nós cuidemos de maneira comprometida com todas as dimensões da nossa vida. Então nós estamos iniciando esta proposta, esse itinerário, essa ascensão rumo ao nosso amadurecimento espiritual. Fique conosco então, ao longo deste momento, dessa reflexão, nós apresentaremos uma proposta da realidade espiritual na perspectiva do despertar. Compreendemos que nessa dimensão e caminhada espiritual, o despertar é, na verdade, uma proposta de se salvar. Não há despertar espiritual sem que antes haja o despertar pessoal. Então nós precisamos, de fato, dessa dimensão do despertar em todas as dimensões. É acordar aquilo que já está dentro de nós. Qual, então, podíamos pensar numa visão do despertar? Se formos observar o itinerário bíblico, sempre houve um chamado de Deus e a partir desse chamado a pessoa passa a olhar para uma direção. A direção é ela interagindo com a proposta do chamado. Nós contemplamos nossa vida e percebemos que existem mais coisas acontecendo do que a gente possa imaginar. Então, quando somos despertados, a gente passa então a dar importância e compreensão aquilo que acontecia ao nosso redor e até então não havia nenhuma interação de maneira reflexiva com a nossa vida. Além das nossas rotinas e desafios do dia a dia, nós podemos também detectar a influência e a presença do divino acontecendo na nossa vida. Acontecimentos significativos que pareciam estar nos enviando mensagens e nos conduzindo a uma direção particular, agora ganha realmente uma reflexão, uma interpretação nova. Aí eu entendo então como de fato é o acontecer do despertar desse itinerário espiritual na nossa vida. No início talvez apenas passamos rapidamente por eles, por esses acontecimentos, essas realidades difíceis, e a gente não consegue nem notar a comunicação de Deus. Precisamos de olhar e aprender a partir do fracasso. O fracasso, o desastre e o pior, às vezes, esconde também o melhor na nossa vida. Compreendemos que o despertar
é quando nós atinamos e passamos a nos interagir, relacionar com o que acontece à nossa volta, significando aquilo e dando um significado novo àquilo, que então passava quase que despercebido a nossa vida. E nós voltamos então com esta proposta reflexiva a respeito dessa dimensão humana bacana que é o despertar espiritual. Nós entendemos o despertar espiritual, conforme já disse em momento anterior, como sendo uma proposta de libertação. Basta observar a trajetória do povo hebreu, 40 anos eles percorreram um caminho de busca de si próprio, vivendo toda uma sorte de realidade em busca dessa dimensão espiritual do encontro com Deus. Também nós, na nossa compreensão do despertar espiritual, entendemos como sendo um caminho de libertação, um caminho de sair de tudo aquilo que nos faz prisioneiros e cativos. Também no caminho do despertar humano, nós entendemos que a realidade espiritual, ela acaba se tornando para nós uma proposta que nos convida a sermos escultores de nós mesmos, a confeccionar todas as nossas áreas e dimensões de maneira a alcançar aquilo que é proposta de Deus para nós, a plenitude. Nessa jornada, não tenha medo. Há momentos difíceis, há momentos, como eu dizia agora há pouco, de deserto, mas não tenha medo da mudança. Ela se faz muito necessária, a coragem para novas situações que vão nos obter novos resultados. É verdade que a mudança assusta, mas poderá ser a chave daquela porta que você, eu, todos nós almejamos entrar. Então, a caminhada espiritual é também passar pela porta estreita. A jornada e o despertar espiritual leva-nos a um caminhar. E neste caminho, naturalmente, nós temos a presença amorosa de Deus. O que é que Deus entra com a sua parte? Ele nos desperta, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos encoraja e Ele vai nos dando condições de perceber e fazer leituras daquilo que acontece ao nosso redor. Então, espera-se na nossa caminhada que a graça de Deus nos acompanhe. Não mais viveremos agitados e sem um rumo, sem um caminho, porque Ele mesmo vai colocando sinais ao longo do caminho, ao longo da jornada, ao longo dessa via do despertar espiritual, que vai dando-nos condições de entender que nós estamos fazendo o caminho rumo ao território da felicidade, que nós poderemos também dizer a terra da libertação. E no nosso caso, também entramos naturalmente com o esforço. Espera-se de Deus a graça, mas se espera também de nós a determinação, o esforço e o propósito de cada dia ao amanhecer, que é um despertar também, que a vida abre como que uma janela das possibilidades para nós, que a gente amanheça dizendo sim, que a gente acorde dizendo sim a tudo aquilo que é plano, projeto e também graça de Deus para a nossa vida. É deste modo que eu entendo um pouco a trajetória, o itinerário do nosso despertar espiritual.